um delay aqui. Tá, beleza. A conexão da internet não está funcionando nesse telefone, definitivamente não rolou. Deixa eu só explicar para o pessoal o que está acontecendo, que nós já temos alguns, né, alguns telespectadores. Nós íamos fazer a transmissão dessa live pelo YouTube, inaugurar, né, o canal do YouTube. Mas não sei o que aconteceu. Depois eu vou ter que investigar isso. Fiquei muito frustrada, inclusive. Mas, enfim, né? Então, vamos aproveitar e nos apresentar. Aliás, eu vou apresentar você para quem não te conhece, né? Essa é a minha amiga psicóloga Heloísa Rodrigues. Ela atua como psicóloga clínica em São Paulo, é especialista em psicologia jurídica. Quer falar um pouquinho do seu trabalho, Elo? Sim, vou falar um pouquinho. Então, além de psicóloga jurídica, eu trabalho pela linha teórica da terapia cognitivo-comportamental, mas tenho tido um olhar muito atento para o trabalho com o corpo também. Então, eu tenho pesquisado outras linhas teóricas dentro da psicologia, considerando aí o trabalho cuidando da saúde mental também através do corpo. Ah, muito bacana. Isso aí. E eu sou a Marilena, psicóloga clínica também. Eu trabalho na abordagem comportamental, né? E atuo como professora também. Então, a ideia da live de hoje surgiu da Heloísa, né? Da gente falando um pouquinho. Foi um amadurecimento, né? Vamos colocar assim. Surgiu da invenção da Elo. Né? Mas eu achei incrível, porque fala-se tanto do que a gente faz, do que a gente pode fazer, né? E eu acho que é importante a gente esclarecer para as pessoas sobre o que nós não fazemos, o que nós não devemos, podemos fazer, né? Uhum. Eu também acho que essa live ela também pode servir para quem, por exemplo, nesse momento está pensando em procurar um auxílio psicológico e não tem noção por onde começar, como fazer essa procura, o que saber exatamente o que um psicólogo faz, né? Então, eu também acredito que possa ajudar quem ainda não teve nenhuma experiência com tratamento psicológico, né? Sim, E que sem às vezes dúvida. pode ter alguma dúvida mesmo sobre a atribuição, né? O que um psicólogo faz, né? Quando eu vou numa sessão, o que eu tenho que falar numa primeira sessão, né? Eu escuto muito essas perguntas que elas são simples, mas ao mesmo tempo elas são muito importantes. Essa simplicidade diz muito sobre algo que é muito importante mesmo, de você. É verdade, né? Ninguém nunca falou como que é, embora não tenha um modo de ser, né? Quando você vai para uma primeira sessão. Mas conversar um pouco sobre o que o psicólogo não faz pode muito bem ajudar as pessoas a fazerem aí boas escolhas e encontrarem uma segurança para poder conversar e se sentir à vontade para poder iniciar um tratamento. Exatamente. E você tocou num ponto bem interessante agora, porque é uma coisa que a gente escuta com uma certa frequência, assim, né? A pessoa que vai pela primeira vez no psicólogo e ela entra lá para fazer a primeira sessão, aí ela senta e ela fala assim, o que que eu falo? Né? O que que eu tenho que fazer? Né? Uhum. É bem, bem frequente isso, né? E eu acho legal também dizer, Mari, que conforme você falou, essa live foi ideia minha. Sim, eu joguei a É, resposta toda para você. eu até pedi para você eu até disse para você que eu faria pelo meu perfil pessoal e não profissional, porque é uma Ah, conversa mesmo. Somos nós, duas amigas, sim, falando psicologia, falando da nossa atribuição, mas de uma maneira que eu acredito que seja essa maneira simples, para que as pessoas possam entender. A psicologia ela sim, precisa ser acessível, ela precisa ser simples, para que realmente possa chegar a todas as pessoas. Então, sim. a gente vai ter um bate-papo aqui. Tá, ok. Vamos para o bate-papo, então. Então, vamos lá, minha amiga. O que que a Vamos gente lá. não pode fazer? Vamos Bom, começar. vamos lá. A primeira coisa é assim, gente, faça perguntas mesmo, assim, tipo, nossa, meu psicólogo certa vez fez isso, achei estranho, né? Será que isso, o psicólogo pode fazer isso mesmo? Então, gente, perguntem, porque a gente está muito afim de falar sobre isso.
né? É, Tem alguns, a gente, né, fez aqui uma listinha, né? E eu quero começar falando sobre a tal da cura gay, né? perfeito. Até em função do que a gente está comemorando hoje, é, se você procurar um psicólogo porque você tem alguma questão com relação à sua orientação sexual, o que você quer conversar, o que você não está entendendo, o que que você aceita, o que você não aceita, você pode procurar um profissional para ter uma compreensão do que está acontecendo aí com você. Agora, se você for procurar um psicólogo, né, e disser para esse psicólogo, eu quero ser curado da minha orientação sexual, e o psicólogo disser, sim, eu trabalho com a cura, sai correndo. Ah, É foge dessa charlatão. pessoa, É com charlatão, certeza. isso é crime, isso é crime, né? Isso não existe. É, O que ocorre é você tem questões com a orientação sexual que também vai reverberar em outras coisas da sua vida, né? E que você pode sim cuidar dessas questões num processo terapêutico, mas não existe isso trabalhar com a perspectiva da cura gay. sim, Qualquer sem dúvida. psicólogo que disser isso, ele não está sendo honesto e ele deve ser denunciado. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que frisar bem, Elo, porque assim, nós temos um conselho, né, como outras classes profissionais, nós temos o Conselho Federal de Psicologia, cada estado tem o Conselho Regional de Psicologia, e o profissional que ele age é, assim, em desacordo, né, com o nosso manual de ética, nós temos todo um regimento, né, ele tem que ser denunciado, né, porque assim, como qualquer outra profissão, né, a gente investe muito, né, para ter essa formação, essa profissão, esse título, a gente leva muito a sério, como qualquer, né, muitos outros profissionais da nossa categoria, mas tem muita gente picareta. Infelizmente, tem muita gente picareta no mercado e eu acho que essas pessoas, de alguma forma, elas têm que ser punidas, elas têm que ser denunciadas e elas têm que, né, pagar de alguma forma por não estar trabalhando de Sim. forma ética, né? Então é bem importante enfatizar que psicólogo não trabalha cura gay. Cultura Isso não é, gay. isso é uma invenção de pessoas outras que não diz respeito à psicologia. A psicologia Exatamente. já, a psicologia Assim, é só a título de esclarecimento, inclusive eu vi hoje no Instagram mesmo, né? Há 30 anos atrás, o termo homossexualismo foi retirado do foi Código retirada. Internacional de Doenças, né? Então, assim, era considerado um desvio de caráter, né? Um problema tratável, mas isso foi há 30 anos atrás, né? Então, existe uma mudança aí de visão em relação à sexualidade e que hoje a gente sabe que não é tratável porque não é doença, né? Então, isso está fora de É, cogitação, né? isso mesmo. Outra coisa que a gente não faz, Elô, Ah, mapa astral. ah, mapa astral, tarô e Tarô. outras, É. né? Outras Existem, por práticas, exemplo, vamos colocar assim. exatamente. Tem uma. É que eu não sou. Eu tenho pouco conhecimento sobre a linha junguiana, tá? Eu sei que na linha junguiana trabalha muitos símbolos, faz uso tem caixa de areia, tem uso de bonecos e tem uso de cartas também. Então, tem alguma especificidade na abordagem junguiana que eu não vou detalhar pela falta de conhecimento, que é sim da corrente teórica. Agora, Certo. fazer. Eu não tenho absolutamente nada contra mapa astral, absolutamente nada contra tarô. Cada um, enfim, né? Não, a gente não está aqui para dizer que isso é certo ou errado, ou para Funciona ou dizer. não, né? Não, Exatamente, né? Não mas está isso nesse não. lugar. Exatamente, mas isso não diz respeito à psicologia. Então, se é, você está fazendo uma psicoterapia que a psicóloga ela faz uso desse recurso, ela realmente não está oferecendo a você o que cabe a ela, né? Não é uma prática legal, porque a psicologia não reconhece, por exemplo, o mapa astral como evidência científica para tratamento psicológico. O que o CFP e o CRP sempre dizem?
precisa ser evidenciado cientificamente para que, né, possa, de fato, ser feito uso disso para o tratamento em saúde mental. Exatamente. Aqui com a Aliás, gente... por Pode favor, falar. pode continuar. Então, aqui, o mapa astral, o tarô, não são instrumentos e recursos da psicologia. Uhum. Aliás, assim, também, né, a título de conhecimento, nós temos um conselho, vamos dizer assim, que regulamenta e regulariza instrumentos utilizados por psicólogos, né? Então, assim, nós temos aí uma série de instrumentos que eles são, inclusive, testados de tempo em tempo, eles são reavaliados para que eles possam ser utilizados na prática clínica, né? Uhum. Então, se você entrar lá no site do Conselho Federal de Psicologia, tem lá uma lista de instrumentos que são considerados adequados, que podem ser utilizados, né? E outros que, inclusive, caíram em desuso, né? Porque, assim, foi comprovado que não existe uma eficácia desses instrumentos. Então, a gente, Uhum. enquanto psicólogo clínico, não pode utilizar para Sim. ajudar num diagnóstico, né? Para ajudar na questão da terapia, né? E pode ser Outra que tenham coisa pessoas... muito falar, que é uma coisa que me incomoda, que muita gente pergunta, né? Porque eu acho que essa coisa da mistura, justamente, de práticas, hoje está muito em evidência essa questão das terapias alternativas também, né, Elo? Então, assim, não que a gente vá desconsiderar práticas e técnicas de outras profissões, tá, gente? Nós estamos falando aqui da psicologia, isso tem que ficar bem claro, né? Então, por exemplo, um psicólogo pode receitar, prescrever floral? Não, né? E assim, já escutei, né, isso. Então, Uhum. assim, mas fui num profissional que me prescreveu, que receitou. Desculpa, mas isso não é aceitável dentro da psicologia clínica, né? Mari, assim como o florais, o tarô e o mapa astral, eu também já ouvi de pessoas dizendo assim, mas eu sei que não pode, mas fiz um acordo com a minha psicóloga e me ajudou e funcionou, né? Hum, Aí serviu para mim. A questão não é se isso é efetivo ou não. A questão é sim, que a prática da psicologia, ela é uma ciência e ela precisa ser vista e praticada como tal. Então, a questão não é se dá certo ou não, a questão é que não houve, né, um estudo bem aprofundado que fosse evidenciado que aquilo é efetivo para a saúde mental. Então, a pessoa naquele sim, momento, ela está entendendo que aquilo está sendo bom para ela, mas os desdobramentos depois é, podem não ser positivos. E ela, né, como que ela faz para recorrer a isso? Então, mesmo que pareça não, ou para algumas pessoas de fato elas dizem que fizeram efeito e que foi positivo, eu entendo uhum, que cabe ao profissional, e aí é uma responsabilidade do profissional, é, se fizer, que eu não estou de acordo que faça, mas que pelo menos sinalize que aquilo não é uma prática da psicologia, sim, né? exatamente, porque Eu, por exemplo, fazer, olha, aqui a terapia tem não é indicado, a gente sabe que isso não é indicado, por exemplo, estabelecer duas relações, né? Uma semana eu te atendo na terapia, no outro dia da semana eu leio o tarô para você. Sabemos que, do ponto de vista da psicologia, isso é extremamente delicado e pode trazer problemas. sim, Mas, ainda assim, tem uma separação e uma informação a esta pessoa. Agora, tem o que é o mínimo que o profissional pode fazer. Então, às vezes, as pessoas entendem que porque está fazendo bem, não tem nenhum problema. Mas essa pessoa, ela está sendo privada de receber um atendimento psicológico de qualidade, evidenciado cientificamente. sim, exato. E eu acho sempre muito perigoso essa coisa da gente tá misturando, né, conhecimentos diferentes. Então, eu acho que assim, o paciente ele sempre tem que ter muita clareza em relação ao que é o profissional de psicologia e o que ele pode e o que ele faz, né? Uhum, E então, assim, cabe a nós, profissionais, né, estar esclarecendo isso, né?
Mas eu acho que tem essa parte do paciente mesmo, da pessoa interessada em buscar esse conhecimento, né? Sim, sim. Ô, E, Mari, eu não sei se você fixou qual é o tema, né? Porque para quem está entrando agora, eu não sei se está todo mundo situado com o tema. pois é, então eu queria inclusive que você me desse uma dica, como é que a gente faz isso, Ah, não né? sei, não tenho a menor ideia. Bom, mas para quem está entrando agora, só para situar que a gente está falando sobre o que o psicólogo não faz. Então, a gente já falou Exatamente. que psicólogo não trabalha com cura gay, psicólogo não trabalha com astrologia, com tarô, e mais uma vez, a ideia não é desmerecer essas ferramentas de trabalho, não é Sim. diminuí-las, né? A gente acredita que as pessoas individualmente podem fazer escolhas, né? Acho A que eu questão não comecei é um pouquinho assim. a questão não é desqualificar, mas é só para entender o que cabe dentro de uma psicologia clínica. Até a Exato. É, psicoterapia, por exemplo, que não é a psicoterapia não é um termo que é da nossa categoria, Mari. Eu nem me situava disso. Então, às vezes, uma pessoa que trabalha com uma terapia holística, que não tem a formação em psicologia, ela pode oferecer um serviço e dizer que é psicoterapia. pois é, eu acho isso tão delicado, né, Elo? Porque Sim, assim, essa semana mesmo a gente até discutiu um caso, né, uma postagem que nós visualizamos, em que a pessoa se classificando como psicoterapeuta, ela inclusive colocava o valor do serviço e o tipo de serviço que ela, né, assim, oferecia. Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente tem que falar também. Psicólogo não pode colocar o valor como forma de propaganda, né? Como sim. forma de chamariz, né? Ah, eu faço uma oferta, né? Faça 3 sessões e pague uma, né? Então, Isso. assim, Podemos. esse tipo de coisa é completamente antiética, né? E a gente não pode fazer isso, né? Sim. Divulgar o valor como forma de propaganda, tá? Isso não pode ser Não feito. pode barganhar, né? A Exatamente, gente né? não Então, pode fazer brinde, né? Oferecer brinde. Uma é, sessão gratuitamente. A gente não pode fazer. então, assim, uma coisa é você negociar com o É, seu paciente, né? Assim, um valor fechado de número de sessões, né? Ou mesmo um valor mais acessível, mas isso é uma coisa íntima entre o sim. psicoterapeuta, o psicólogo e o paciente, né? Agora, divulgar isso para atrair pessoas, né? Isso não pode ser feito, né? E tem também, você estava falando de florais, é importante também dizer que psicólogo não medica nada, né? Não prescreve nada, nem florais, nenhum tipo de medicação. Isso é uma especialidade da medicina, da área médica, não nos compete. E também acho Exatamente. importante dizer e ter cuidado com o psicólogo também que tem uma resistência a aceitar que as especialidades médicas também contribuam para o tratamento psicológico, porque em alguns casos a gente sabe que talvez só o tratamento psicológico não vai ser o suficiente, né? Uhum. Que a pessoa está passando por algumas situações de ordens biológicas e orgânicas que talvez precise de uma intervenção medicamentosa e tem psicólogos que algumas vezes acaba propondo que a pessoa não, ó, né, a gente vai fazendo processo terapêutico, medicação nunca tem uma resistência à medicação. Então também é preciso Sim, tomar cuidado porque a gente não é da nossa especialidade, não sou eu, enquanto psicóloga, que vou dizer qual medicação você vai tomar ou se você não deve tomar nenhuma medicação. A gente pode, exato. obviamente, no processo clínico, trabalhar em cima de questões específicas que nos ajude a entender algumas coisas com relação ao uso ou a deixar de fazer uso. Por exemplo, eu tenho um paciente que o médico já propôs a ele o desmame da medicação e se desligando da medicação e ele não quer. Então a gente está trabalhando o significado desse uso da medicação ao ponto de ele já estar bem e não querer abrir mão dessa medicação. Então, qual que está sendo o Sim, significado? Qual o apoio que ele. Então, aí você trabalha isso com ele. Isso sim é da. Agora, dizer, não, sim. largue imediatamente ou nunca tome, e tome, ao invés de uma medicação, tome outra.
é muito complicado, né? E É, não é da nossa especialidade, né? definitivamente não. Eu sempre falo assim, até em sala de aula mesmo, o psicólogo ele não pode prescrever nem água, né? Eu brinco Nem- assim, falar aquela coisa de, toma uma água com açúcar para você te acalmar. Não é da nossa alçada fazer isso. Não A é. gente não pode fazer, né? Olha, Tem um Mara, comentário aqui, da Ana, né? por Ana, favor. Ana, eu não sei se você está me dizendo que não sabia que a psicoterapia não era um termo da nossa categoria, mas terapia já não é mesmo, né? Que a gente sabe, tem um terapeuta holístico, tem um terapeuta do corpo, tem terapeuta de tudo. Mas a psicoterapia também não é algo específico da nossa categoria. Qualquer profissional pode usar o termo. É. Esse é um pouco delicado, assim. A gente precisa realmente ter esse cuidado e sempre ter esse psicoeducativo com as pessoas para que elas possam entender o que é da nossa especialidade. Eu acho que uma dica importante para as pessoas que de repente, mas como é que eu faço para saber sobre esse terapeuta, né? Eu cheguei num terapeuta, eu não sei se ele é psicólogo, se ele é terapeuta holístico, se ele trabalha. Então, assim, procure. Primeiro, você tem que procurar lá a classificação profissional dele, né? E o conselho que rege essa profissão, né? Porque, assim, o conselho é a melhor fonte de informação sobre aquele profissional, né? Então, o conselho de psicologia mesmo, você pode entrar, né? Digitar lá o nome desse profissional, ou se você tiver o número, né, de registro dele, e você vai ver se de fato ele é credenciado junto a esse conselho, né? Então, é a melhor Sim. forma da gente pesquisar, né? E é bom até porque eu não acho que a gente tem que ficar procurando o conselho para saber da índole do profissional, né? Mas às Sim. vezes você se surpreende com algumas coisas e é num conselho que você sabe se o psicólogo está respondendo a algum processo, já tem outras denúncias. Então também é importante, porque às vezes uma prática abusiva ela precisa ser cessada, e um dos caminhos é através da denúncia. Né? É. Então, por exemplo, se você tá lá, pô, não tô entendendo isso que o psicólogo tá fazendo. Pô, o psicólogo apareceu na porta do meu trabalho, sei lá, já 2 vezes que eu encontro ele na rua perto da minha casa, né? Tem casos sérios, né? E Sim. aí realmente realmente é o caso de investigar um pouco mais. Uhum. E Uma falando coisa nisso, pode falar, Mari. falado antes do início da live, né? Para a gente fazer um esclarecimento em relação ao acompanhante terapeuta, Sim, né? sim, isso. Bem lembrado. É importante, por exemplo, é assim, né? Uma coisa é você estar num trabalho para desenvolver habilidades socioemocionais e que você precisa fazer um treino, né? Que seria o comportamental mesmo. E aí, dentro desse plano de tratamento, prevê em alguns momentos que o atendimento ocorra fora do espaço terapêutico. Então, isso certamente tem que ser muito bem acordado, o paciente barra cliente, né? Precisa entender, ele precisa estar muito ciente de qual é o objetivo, e esse psicólogo tem que fazer bons acordos, porque eles vão sair na rua, podem encontrar outras pessoas, e se encontrar conhecidos, o que fazemos, apresento como psicólogo, não apresento. E esse é o atendimento, esse é o AT, o atendimento, o acompanhante terapêutico. Então, muito Isso. bem acordado, isso pode acontecer. O psicólogo pode, inclusive, até um bar, pode ir para um restaurante, pode ir para uma balada, uma festa, mas com finalidades muito específicas. Agora, se o Sim. psicólogo vai junto e começa a beber junto, ficar mais bêbado que o paciente, por exemplo, né? Aí já virou amigo, Isso é mas complicado. quem trabalha com AT, quem é especialista nessa área, conduz muito bem, né? E tem total noção de que isso não pode ser ultrapassado, porque isso vai comprometer a saúde mental da pessoa que é a pessoa interessada ali, né? A pessoa que é o centro do que está sendo feito, né? Então, Exato. fazer um AT, um acompanhamento terapêutico, é diferente de o psicólogo misturar as coisas, achar que pode ir no aniversário do paciente, não, minha paciente deu neném, vou lá no hospital ver. É, não é proibido, veja bem, não existe, né, uma legislação que vá proibir, mas não é indicado.
né? Isso é uma Isso coisa muito pode delicada. influenciar negativamente no vínculo, Sim, né, que se estabelece entre, né, porque inclusive tem pessoas que, assim, defendem justamente essa proximidade, mas como a gente colocou, isso tem que ser muito bem acordado entre paciente e terapeuta, né? E assim, mas eu não sou mais paciente dela, eu não posso ter amizade com ela, já é uma outra questão, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa não é mais minha paciente, eu posso sim ter um vínculo de amizade com ela, a gente sim. pode estabelecer outros tipos de relações, né? Mas enquanto existe ali a questão terapeuta, paciente barra cliente, definitivamente não, né? Tem que ter realmente bastante cuidado. Outra coisa que o psicólogo não faz é, por exemplo, fazer uso dos dados pessoal ou pessoais, eu não sei- pessoais, né? Pessoais. Uhum. Pessoais do paciente sem autorização, né? Não pode, tem o endereço do paciente no domingo, nossa, eu estava passando aqui perto da tua casa, resolvi vir te ver. Eu estou trazendo exemplos que parecem exagerados, mas acontece de tudo, Sim, né? E a sim. gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter muito cuidado, né? De realmente falar, pô, tem alguma coisa aqui que não está funcionando direito, né? É claro que também, por exemplo, com relação a isso que você falou de, eu posso me tornar amiga do meu psicólogo, a gente não faz mais terapia juntos. Sim, depois de um tempo, sim, mas não é recomendável que depois retorne o tratamento. Porque Sim, já porque virou aí uma você relação já de mudou, né? amizade, já é outra coisa, aí você já está ciente que o seu psicólogo ou a sua psicóloga você já não vai ter mais. Aí tudo bem, procura outro profissional. Aliás, aí entra uma outra questão que eu acho que é importante a gente mencionar, Hum, que é aquela coisa de eu tenho um psicólogo na família, não posso fazer terapia com ele? Ou a namorada do meu filho é psicóloga, né? Ou seja, essa coisa de família, de amigo, né? Mas Sim, por que eu posso fazer, né? Entra na mesma questão, né? É o tipo de relação que se estabelece. Então, assim, a gente tem que pensar que a partir do momento que a Heloísa é minha amiga, por exemplo, ela não pode ser minha psicóloga. Porque ela sabe de questões pessoais minhas, que ela pode fazer uma análise disso, e isso pode interferir na nossa amizade e no processo terapêutico, né? Então é muito delicado isso, né? Por uhum, que não pode? Porque a gente mistura aí o pessoal, o profissional e vira uma bagunça, sim. né? E porque precisa ter uma neutralidade. Eu preciso saber desse paciente só a partir do que ele me traz dentro do espaço terapêutico. Então, por exemplo, eu tenho o meu perfil profissional. E tem algumas pessoas que eu atendo que me adiciona lá, mas eu não adiciono de volta, porque Sim, pode atrapalhar o trabalho eu acessar informações dessa pessoa que não seja através da fala dela, do que ela está dizendo, né? do que ela está Então, trazendo do que ela está psicológico. trazendo, né? Então tem essa diferença. É importante realmente não ter interferências. A relação terapêutica acontece com o profissional e com a pessoa, e as várias variáveis sempre vêm através dela. O que vem de externo pode atrapalhar o tratamento, não é indicado. Exato. E a questão dos testes, Elo, acho que é importante a gente falar disso também, né? Assim, de teste, o psicólogo, ele pode, por exemplo, fornecer resultado de teste psicológico para outras pessoas, né? Ou ele Uhum. deve, inclusive, dar o feedback do resultado do teste pro paciente, cliente. Acho que é importante a gente falar disso também, né? Sim, sim. Há muito tempo que eu não participo de processo seletivo, né? Mas eu lembro que eu já participei de muitos e eu ficava muito brava por passar por dinâmicas, uma bateria de testes, às vezes ficava o dia inteiro dentro de uma empresa e depois, quando tinha retorno, porque às vezes nem tinha retorno, né? Sim. Tinha um retorno por e-mail, agradecemos a sua participação, mas você não tem o perfil para vaga. Né? Então, se você está passando, eu estou dando um exemplo do processo seletivo, eu não sei se você pensou por esse caminho, Mari, mas se você passou por um processo seletivo e te aplicaram testes,
Primeiro, que tem alguns testes que é da especialidade da psicologia e somente o psicólogo ou a psicóloga pode aplicar. Exato. Sendo aplicado por este profissional, ele tem por obrigatoriedade de te dar o retorno, né, o resultado da aplicação desses testes. Sim. Né? Muitas Exato. pessoas não... O que eu ouço dizer, Mária, como eu falei, faz muito tempo que eu não faço processo seletivo, é que isso mudou bastante, que as pessoas têm tido mais respostas, têm se dado mais retorno, mas é importante dizer que alguns testes psicológicos somente os psicólogos podem aplicar, e eles têm, se você quer saber o resultado, mesmo que você não tenha sido aprovado na vaga, você pode entrar em contato com a empresa e dizer, eu quero saber o resultado dos testes psicológicos aplicados em mim. Sem dúvida, não. Oi, Ju. Oi, nega. É direito do candidato, né, saber o resultado da sua avaliação, né? Mesmo que não tenha sido utilizado testes psicológicos, mas que, assim, um psicólogo tenha feito o processo seletivo, o psicólogo tem por obrigação dar a devolutiva daquele processo. Né? Então, assim, claro que vamos colocar aí, né? Vamos contextualizar. Oi, Sula. Desculpa, só dar um oizinho aqui. Oi, nega. Oi, Sula. Me sentindo apresentadora, né? Claro. Pode falar, Mari. E assim, tem muitas empresas, né, que fazem processos seletivos gigantescos, né? Então, assim, quando eu trabalhava nessa área, eu me lembro assim que eram muitos processos seletivos acontecendo simultaneamente, um número gigante de candidatos. Então, assim, é impossível, é inviável a gente ligar para todo mundo e dar essa devolutiva, né? Então, o que a gente fazia? Mandava cartinha na época, né? Mas, assim, a nossa obrigação é, se o cliente, né, ou o candidato entrou em contato com a empresa e ele quer saber o porquê que ele não foi aprovado ou qual simplesmente foi o resultado dele naquele teste, nós, enquanto psicólogos, temos obrigação de informar, sim, é direito dele. Né? Sim. É isso aí, ó. A doutora Luana também está assistindo a nossa live hoje. Coisa boa, né? Num domingo à noite, aqui, ó, 9 horas praticamente. O que eu vou fazer? Então, eu vou assistir, né? Então só para quem está entrando agora, mais uma vez a gente está fazendo atualização do tema, porque a gente não sabe fixar o tema ainda. Por favor, se alguém da área de TI estiver por aí, ou de rede social, ensina a gente como usar o tema aqui de baixo. O tema é o que uma psicóloga não faz, um psicólogo, porque para a gente ter esse tipo de informação para lidar com práticas abusivas, né? Então, às vezes as pessoas estão ali passando por um tratamento psicoterapêutico, estão pagando, estão fazendo investimento ali e de repente estão tendo como retorno uma prestação de serviço que não condiz com uma prática psicológica. Então é preciso ter muito cuidado. Sim. Uma outra coisa que eu acho importante falar aqui da lista, então só para atualizar quem está chegando, a gente falou que psicólogo não faz cura gay, psicólogo não faz mapa astral, psicólogo não faz tarô, não prescreve medicação, né, Mari? Nem florais. Não trabalha com técnicas que são de outras especialidades. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente fazer também, falar também. Sim. Por exemplo, misturar as coisas, né? Assim, mas o meu psicólogo, ele enquanto ele está fazendo a sessão, ele me faz uma massagem, ou ele me faz uma limpeza de pele, né? Essas coisas assim, né? A gente troca receita. Então, assim, tem algumas coisas que, né, a gente precisa, mas isso é da prática profissional do psicólogo, né? A gente tem que saber diferenciar, né? Isso que você... que a gente confiar, né? Porque pode acontecer, né? Porque, assim, por exemplo, eu tenho uma linha teórica que é a comportamental, a Heloísa também trabalha com uma linha teórica, nós temos práticas que são da nossa abordagem, e existem outras abordagens que caracterizam outras práticas, que nós não conhecemos, a gente, né, não tem esse conhecimento. Então, assim, é que eu falei agora da questão da massagem, e eu me lembrei que tem uma linha, né, que pode abordar essas questões corporais. Mas, assim, na dúvida,
a gente tem que perguntar, né? E Ó, assim, se... Diga. Mário, desculpa te interromper, mas a nega está perguntando sobre a corrente teórica da transpessoal, né? E de florais. Nega, independente da corrente teórica, nenhum profissional da psicologia pode prescrever qualquer tipo de medicação, Nada, nem nem florais, água. nem Uhum. água. E assim, mais uma vez, a gente não está desqualificando ou desmerecendo esses recursos, só que não é da nossa prática. Então, a psicologia, repetindo, se não está evidenciado cientificamente, não pode se colocar em prática. O mesmo Exato. para o trabalho corporal, por exemplo, tem sim correntes teóricas da psicologia que trabalham o corpo, mas Sim, isso tem que ser muito bem, tem que ter um psicoeducativo muito bem cuidado para que a pessoa entenda e que quando aconteça o trabalho corporal e da forma como for acontecer, a pessoa, o paciente barra cliente, saiba o porquê que está sendo feito, né? Então, uma limpeza de pele na sessão, um abraço mais íntimo, uma coisa de um toque, isso não é, isso precisa de cuidado. Isso não sabemos se exato. isso é da. E é importante, quando a pessoa tem um estranhamento, ela buscar informação. Né? A questão Sim, do toque é muito delicado no processo muito terapêutico, bem. principalmente psicólogo quando atende criança, né, Mari? Né? Sim, Então, porque pode caracterizar abuso, né? Se pode. houver aí um desconhecimento, um despreparo. Então, né, assim, sempre que houver, acho que isso que você falou é fundamental, sempre que houver um desconforto, um estranhamento, né, tem que ser questionado, né? Isso faz parte do processo, ou qual a finalidade disso, né? Eu acho que, assim, a conversa é sempre o melhor caminho, né? E na Sim. dúvida, se você estiver descontente ou, né, desconfortável com a relação terapêutica, procure outro profissional. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Muita gente fala assim: ah, eu não faço terapia porque eu fui uma vez, eu não gostei, não, né, não rolou um vínculo legal, ou não fui com a cara. Pode acontecer? Claro que pode, né? Mas não generalize. Você pode buscar outros profissionais de diferentes abordagens, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar também. Sim. Então, o que também acontece, isso pode acontecer, de repente, uma profissional que se apaixona pelo paciente ou vice-versa, isso pode acontecer. Claro, somos Finaliza humanos. a relação, finaliza e aí decidem o que vão fazer. Agora a questão é misturar isso. Então, como a Lázara falou, ela falou algo que é bem interessante. Ela falou assim: tem processo seletivo que expõe tanto que a gente fica muito mal. Então, o psicólogo e a psicóloga precisa ter cuidado, seja trabalhando numa área clínica ou numa área de seleção, processo seletivo, porque ao invés de a gente gerar saúde, a gente pode gerar doença. Se a gente não Sim, toma cuidado, se a gente não tem uma prática que seja responsável, né? Se a gente não cuida de pontos específicos que é da nossa atribuição, a gente pode prejudicar as pessoas, como qualquer outra profissão, né? sem Então, dúvida. se percebeu, sei lá, né? É aquilo que você falou, somos humanos. Ah, sei lá, tô atraída pela pessoa. Cessa, né? Então, vamos finalizar aqui e vamos decidir o que vai ser feito, né? Mas Sim, é, tudo precisa ser conversado, inclusive, que é isso que você falou. Tô achando estranho o meu psicólogo. Primeiro, conversa. Não resolvendo, realmente procura outra pessoa, sim. outro profissional, né? Eu não sei se eu falei alguma bobagem, por favor, me corrija, hein, Mari? Não, não, tá tudo certo, É. tudo certo. Acho que é isso aí. Tem alguma outra alguma outra coisa na lista aí que a gente não Tem, abordou ainda? tem. Religião. Ah, ok. Fundamental. Religião, né? Mas antes, a Ju está perguntando, terapeuta tântrico, psicólogo. Eu não entendi, nega. Se você puder especificar para ver se a gente consegue responder. Enquanto isso, a gente pode ir falando dessa questão religiosa, né? É, Sim, não cabe ao psicólogo. Eu não sei não nem como cabe ao falar isso, Mari. Você psicólogo. quer falar? É, eu acho que é bem delicado, mas assim, não cabe ao psicólogo dar orientações em relação à religião do paciente ou à ausência de, né? Acho que a gente tem que falar assim, porque o psicólogo, ele não tem esse papel.
Então, assim, é muito delicado você propor para o cliente, para o paciente, que ele deve procurar ter fé em algo, ou frequentar determinada religião, ou não frequentar determinada religião, né? Não nos cabe esse julgamento. A gente pode Uhum. fazer com que a pessoa reflita se, de repente, a religião que ela segue, a crença que ela segue, pode estar influenciando positivo ou negativamente no comportamento, nos pensamentos dela. Mas, assim, orientar essa pessoa a frequentar ou não determinada crença, religião, filosofia, não é nosso papel Sim. definitivamente. Se tem, por exemplo, né, a pessoa traz a crença dela, e a gente trabalha a partir do que ela traz, né? Se ela está Exato. dizendo que um copo d'água do lado de uma vela está ajudando ela, a gente vai trabalhar sobre isso. A gente não vai Sim. dizer para ela, isso, acende outra também, e mais, né? Além de você acender a vela no copo d'água, você manda sei lá, um Pai Nosso crendo, sei lá o quê, não sei muito bem das orações. Emite um, né? É, Emite um, é. sei lá, como que Não, chama? sei lá o quê. Não, não é isso, né? Então, não é dizer, olha, talvez você precise de uma religião, já pensou em procurar alguma, né? Ou essa religião, ou o contrário disso, essa religião não está te fazendo bem, ou enfim, né? Você já pensou em ir na igreja, frequenta a Aproveitando igreja tal? isso. Aproveitando o gancho aí, vamos já responder a sua questão. Acho que A não sei o Ju, nome dela. a É, Hermano. vou responder, tá, Ju? Uhum, Mas assim, assim como nós não podemos julgar, influenciar na religião ou na crença do paciente, nós também não podemos impor de forma alguma a nossa crença, a nossa religião ou simplesmente a nossa descrença. Né? Então, assim, o que o terapeuta, o psicoterapeuta, psicólogo, a gente está falando, né? Não deve, em hipótese alguma, influenciar o paciente, cliente, com as suas próprias crenças ou com as suas próprias, uhum. os seus Fazer próprios uso valores, e fazer uso de né? recursos disso. Ah, olha, eu frequento um lugar que trabalha com Daime, você não quer ir? Por exemplo. A Exato, psicóloga, acender um né? incenso, né? Ter um santinho lá. Vocês podem observar, né? Esse tipo de coisa, por que a gente evita esses adereços em consultório, né? Porque isso, de alguma forma, pode impactar na relação terapêutica. Então, vamos citar um exemplo aqui, só para ilustrar. Suponhamos que eu seja católica, não que eu seja, enfim, né? E eu tenho lá na porta do meu consultório um crucifixo, né? Como é que será que um paciente, cliente que é, de repente, agnóstico, ou que é de uma outra religião que não acredita em figuras, Uhum. enfim, se depara com aquilo, como é que ele vai se sentir? Né? Então, é nesse sentido que a gente não pode impor ou questionar, né, esse Ou tipo até de mesmo as pessoas, por exemplo, pessoas que são de religião de matriz africana, né? Sim, Que exato. muitas têm receio de falar por conta dos preconceitos, né? Então ter um psicólogo que tenha uma aversão a isso, né? Então também é muito delicado. A questão é, mais uma vez, é o que a pessoa traz. Eu lembro que eu tive uma psicóloga que me dava supervisão que ela dizia assim: paciente é rei na sessão. É ele, a Sim, vida e a história dele é que rege. Estamos lá, sim, junto. A gente está sentindo, são dois seres humanos ali, mas o que rege é o paciente. É ele que está ali, investindo nos cuidados, e o que nos cabe é lembrar disso o tempo todo. exato. Vamos responder a pergunta da Ju. Aliás, eu não sei se foi uma pergunta, ela fez uma afirmação ali, né, de um É. terapeuta que era tântrico e que começou a trabalhar com algumas massagens, alguns toques manuais, ela se sentiu desconfortável e descontinuou, né, o E tratamento. pelo que eu entendi, ele é psicólogo e terapeuta tântrico. Eu acho que é isso, não sei. Se for, é aquilo que eu falei, uma coisa é eu desconheço o tântrico na psicologia. Na real, Também, eu desconheço. Pode ser que tenha, mas eu desconheço. Eu sei, do sim. pouco que eu sei sobre o tântrico, tem massagem mesmo, é trabalho corporal. Agora, mais uma vez, é uma linha muito tênue, né?
o trabalho corporal, seja como tântrico ou como psicólogo, mas eu vou falar da minha categoria. Se ele se apresentou, nega, como psicólogo, e no meio da jornada de vocês, no processo terapêutico, ele introduziu o Tantra, eu não desconheço isso. Ele pode, por exemplo, olha, né? deixo de ser o seu psicólogo e a gente vai fazer o trabalho de tântrico, e aí é uma outra especialidade, e que se mexeu cabe com você você, aceitar ou não, né? cabe a você aceitar ou não. Mas o que ela está dizendo aqui, né, Mari, é que ela foi se sentindo invadida. Então eu não sei o quanto os acordos foram bem esclarecidos para que não houvesse desconforto, porque é um trabalho muito delicado, mais uma vez, é uma linha muito tênue. Então eu não sei o quanto esse profissional, né, ele foi esclarecedor, ele especificou bem, ele ficou atento às suas dúvidas, Ju, se ele percebeu, se você estava entendendo o que estava sendo feito, o objetivo disso. Então é muito delicado, mas, sinceramente, de fato, eu desconheço algo na psicologia que trabalha o tântrico. Mas pode ser que tenha. Para uma abordagem alternativa, né? Porque hoje a gente tem inúmeras terapias alternativas que, inclusive, são agora foram introduzidas no SUS, né? Assim, mas isso é além da psicologia. Então, assim, psicólogo definitivamente não trabalha com essas técnicas, né? Sim, sim. E aí, ó, o que ela está falando é que ele queria que fosse para a CIA do ser, enfim, convidando para outros lugares. Isso não é da psicologia, isso não é uma atribuição nossa. O psicólogo que está fazendo isso, ele está tendo uma prática irregular. Sim. Não é assim, eu acho que isso é bom para você. É que nem o exemplo que eu dei. Eu trabalho com Daime, você não quer ir lá, acho que pode ser bom para você. Não cabe ao psicólogo dizer, a pessoa que ele atende, o que pode ser bom para ela. O que nos cabe é ajudar essa pessoa a descobrir o que ela considere bom para ela. E que ela vai desenvolvendo essa autonomia no autocuidado. Sim. Né? Se não cria relação de dependência, enfim, tem várias outras coisas que acabam acontecendo. A questão do Daime, né, e de outras técnicas também, né? A gente pode estar reforçando, influenciando, motivando, vamos usar essa palavra, a determinados comportamentos que podem ser muito prejudiciais para essa pessoa, né? Então, suponhamos aí que eu tenha uma predisposição a, sei lá, a vícios, né? A compulsão, enfim. Então, de repente, alguma coisa que esse profissional aí convide a pessoa a usar, a fazer, isso pode desencadear aí uma série de prejuízos para esse paciente. Né? Isso é muito complicado. E mesmo que o paciente fala, não, mas foi em comum acordo, eu também queria, que eu acredito que isso também possa acontecer, esse psicólogo pode estar induzindo essa pessoa a partir dos recursos, né? De perceber dentro do processo terapêutico quais são as fragilidades, enfim, né? E pode fazer um uso distorcido, né? A gente não tem ferramenta na psicologia para isso. As ferramentas da psicologia não é para manipulação, nada disso. De forma alguma. É o profissional que tem que tomar muito cuidado com o uso que ele faz das ferramentas. Uma outra coisa que eu acho que é delicado também, Elo, que acho que a gente nem estabeleceu isso, mas assim, a questão de prazos na terapia, né? Assim, você pré-determinar ou limitar, né? Sabe aquela coisa assim que algumas pessoas falam assim, eu trago o seu amor de volta em tantos dias, né? Ou seja, eu resolvo o seu problema em 2 sessões, né? Tantas vezes, isso é muito complicado, gente, né? Isso beira o mau caratismo. Então, assim, cuidado com o estabelecimento de prazo, assim, é diferente você fechar lá um contrato terapêutico dizendo, olha, a gente vai delimitar 4 sessões, vai reavaliar, se precisar de mais 4, é diferente disso que eu estou falando, né? Não, em 2 sessões eu resolvo o seu problema. Vocês percebem essa diferença? Cuidado com isso. Isso o psicólogo não pode fazer. Não pode fazer. A gente pode levantar hipóteses, a gente pode
possivelmente, olha, tem uma previsão, costuma ser assim, mas as pessoas não são iguais. Né? Então, por exemplo, Exato. na terapia cognitivo-comportamental, na literatura, tem algumas coisas que dizem em 25 sessões você consegue fazer o trabalho, né? Sim, Mas a literatura também não deixa de especificar que não há regra, né? exatamente. Então, Não assim, é uma pode ser que muito regra. antes das 25 sessões você consiga um resultado, ou em Sim, alguns casos, depois, né? Você tem sim, que sim. dar continuidade. Então, assim, né? Essa coisa de você fechar um pacote, né? E assim, deixar, olha, em tanto tempo a gente resolve isso é muito delicado. Desconfie. Nós tínhamos uma professora na graduação que falava assim: desconfie, né? Eu quero falar de uma outra aqui, que eu acho que, eu não sei se já está acabando o tempo, mas Ainda não não, sei- ainda nós ainda está temos alguns rolando. minutinhos. Sabe aquela história que você está ali, né, de repente, numa baladinha, no tempo que podia sair, né? Ah, sim. Tá conhecendo alguém, aí a pessoa, e aí, o que que você faz? Ah, eu sou psicóloga. Ai, já tá lendo meus pensamentos. Psicólogo não lê pensamento, não faz adivinhações. Não te Para analisa o fazer, tempo todo. não, para fazer uma análise, para a gente fazer uma avaliação, exige tanta coisa que num boteco, num restaurante, não vai rolar, né? Não, os psicólogos não ficam o tempo todo analisando, né? Muitas vezes o que a gente diz, a pessoa fala, ó, já está querendo me analisar, sendo que é algo que a gente está falando que não tem nada a ver com psicologia, né? Então, eu acho importante dizer que psicólogo não lê pensamento, não adivinha nada, não fique Parece bolado até ou que é uma bolada. coisa boba, né? A gente falar isso, mas É, acreditem, tem pessoas que creem piamente que essa profissão traz poderes sobrenaturais, né? Então, assim, é como qualquer outra especialidade, como qualquer outra, né? Assim, o médico, enquanto ele está conversando com você, ele está ali fazendo diagnóstico? Não, não está, né? sim, Enfim, qualquer outra profissão, né? O fisioterapeuta está conversando com você, ele está ali avaliando a tua postura, se o ombro está torto, se você está, né? Não, não existe é, isso, né? Então, a gente é gente como a gente, né? E nós não sim. temos poderes, né? Que quem dera se tivéssemos, né? Mas É, e tem, definitivamente não temos. e tem algumas fantasias que as pessoas criam e que eu acho super relevante desconstruir mesmo, assim, né? Porque senão é dado um poder que não existe, não existe, né? Exatamente. Então a gente temos uma formação na área da saúde, na saúde mental, e tem tão importante quanto muitas outras, e que não me dá poder de nada, me dá inclusive muita responsabilidade, né? A gente tem Sim. muita responsabilidade, né? E não existe essa coisa de adivinhar. Se a gente, de repente, dentro do atendimento clínico, a gente fala algo, faz uma observação que foi muito assertiva, não foi porque adivinhamos. Foi porque temos técnicas, porque a gente estudou para isso, foi porque a gente analisou uma série de questões para dar essa devolutiva para a pessoa. Isso exigiu Sim, muitas coisas que não foi adivinhação. E que se eu exatamente. adivinhasse coisas, se eu adivinhasse pensamentos, eu ia querer ganhar muito dinheiro, gente. Ah, com certeza, acho que todos os profissionais de todas as categorias, né? Sim. Queridona, nós estamos com o nosso deadline, assim, Ai, né? ó, deixa eu agradecer rapidinho. Ana, Sim, todo mundo, Ana, que tá indo embora já, a Meire que falou, que bom ter vocês duas de novo. Eu achei tão bonitinho a Meire falando isso. Beijão pra todo ficou mundo. isso, muito obrigada. Foi muito bom mesmo, gratidão. Gente, foi uma live assim de última hora, né? Foi uma coisa que surgiu assim a ideia, vamos fazer, vamos. Então, assim, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação, e eu espero que tenham gostado. Só avisando, Elô, rapidinho, que essa live, para quem não pôde assistir ou gostaria de pegar do começo, quem entrou depois, enfim, vai estar no canal do YouTube, que é MCOC Psicologia. E, enfim, é isso aí, tá? Muito Só obrigada. gente Elô, mais linda, uma só vez, gente linda. muito Beijo. obrigada. Tchau, gente. Obrigada, boa semana para vocês.